Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de ricas bênçãos para vocês. Eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, comente, aquele padrão básico aqui do YouTube. Nessa manhã de terça-feira eu queria deixar com vocês uma breve mensagem sobre as escolhas que os homens fazem, né? E aí homens, colocando aqui todos nós, obviamente, nós às vezes também escolhemos errado e muito errado. E quando o homem segue o seu próprio caminho, uma das formas de Deus ajuizar essa pessoa é entregando ela ao seu próprio caminho, é deixando ela viver aquilo que ela quer viver. Talvez um dos grandes exemplos bíblicos disso é Absalão. Absalão era um dos filhos de Davi. Absalão sempre foi muito impulsivo e ele tinha uma ambição. Ele não almejava ser rei, ele ambicionava. Com isso ele roubou o coração do povo. Toda vez que alguém ia até Jerusalém para poder ali levar suas demandas, as suas causas ao rei Davi, tinha que passar pelas escadarias que davam acesso ao templo, ao palácio real, e ali ficava Absalão, igual um político pedindo voto. E ali ele foi roubando o coração do povo. Ele meio que fazia uma triagem, ele pegava e meio que já ali resolvia de certa forma a situação das pessoas, né? E elas não precisavam nem chegar ao seu pai. E aí ele fez uma revolta, uma rebelião. Ele foi muito mal aconselhado, né? Tinha um conselheiro que tinha ódio de Davi, chamado Aitofel. Ele era um parente de Urias. Tem toda uma situação ali de Urias e Betseba relacionada a Aitofel, que a gente pode deixar para uma outra mensagem. E ele vai e aconselha Absalão a usurpar o trono de seu pai. E aí o Senhor, ele permitiu com que tudo aquilo acontecesse. Primeiro que aquilo também era uma colheita de Davi, por conta do pecado lá dele com Betseba e ter matado Urias, né? E aí o profeta Natan já tinha dito para ele que ele sofreria algumas rebeliões dentro da sua casa. Mas o caminho de Absalão foi um caminho torto que Deus permitiu. E aqui, irmãos, eu quero deixar claro aqui que às vezes a pessoa, alguém que você esteja orando, pedindo uma bênção, ela fez algumas escolhas difíceis. E tem alguns casos em que Deus ele vai engolir, né, o livre-arbítrio da pessoa com a soberania dele, com a vontade soberana ou a graça irresistível. Tem casos que Deus faz isso. Mas olha, Deus ele não manipula o processo da vida. Ele pode intervir a hora que ele quiser, mas ele não manipula. Se ele quiser entrar no meio da situação, intervir e falar assim, basta, eu não quero mais que você continue nesse caminho. Eu não quero mais que você faça isso que você está fazendo. Ele pode fazer isso, né? Ele é soberano, ele pode escolher intervir, né? E aí o livre-arbítrio que está aqui, ele é inferior à soberania de Deus que está aqui. Um exemplo disso é Jonas. Jonas queria exercer o seu livre-arbítrio, exerceu, né, de não ir para Nínive, ir para Tarsis, só que exerceu parcialmente. Chegou um momento em que o Senhor falou assim, acabou para você, agora é o que eu quero. E aí não tem como. Só que não podemos estabelecer um padrão de que Deus vai sempre intervir. Alguns casos não. Se Deus fosse sempre intervir, todo mundo seria salvo e não teria necessidade nenhuma de haver inferno. Não é verdade isso? Se Deus fosse intervir e levar todo homem ao caminho de um arrependimento, ao caminho do arrependimento, não teria necessidade de inferno. Todo mundo ia ser salvo. Embora Deus queira que todos sejam salvos, a palavra diz isso, que a vontade dele era que ninguém se perdesse, mas todos chegassem ao conhecimento da verdade. Ele não vai ir contra a sua própria palavra, ele deixa o homem fazer escolhas. Hoje eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele deixa, só que ele aconselha, escolha a vida, sai desse caminho. O Senhor é um Lorde, o Espírito Santo é um Lorde. O inimigo ele entra por brechas. O Senhor não, ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele. Aquele que abrir, nem todo mundo abre. Então nem todo mundo cai ou é conduzido, vai para um caminho de arrependimento. Absalão não foi mal aconselhado, e às vezes as pessoas sabem, o inimigo ele vai usar conselheiros de ruína, agentes de destruição, sejam parentes, sejam amigos, seja quem quer que seja, mas vai ser um vaso nas mãos do inimigo para poder, levar o homem, levar as pessoas para um caminho de distanciamento do centro da vontade de Deus. Então, Deus ele pode se intervir
como ele pode querer não intervir? E isso por si só já é um juízo. A palavra diz que Deus os entregou à humanidade, o homem, as suas próprias concupiscências, as suas próprias paixões. Então isso por si só já é um juízo, é uma forma de Deus ajuizar o homem. Agora, Alan, eu estou confuso, o que eu faço? Se eu interceder, se eu orar, o Senhor vai mudar? É certeza de que o Senhor vai mudar? Bom, se pedimos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Então as nossas orações, elas devem ir de encontro àquilo que é o plano de Deus. E esse é o grande ponto, essa é a grande questão que não pertence a ninguém. Qual é a vontade de Deus? Será que Deus quer ou não quer? Será que Deus vai querer intervir ou não? Essa intervenção é o grande segredo. Não pertence a ninguém, ninguém tem resposta disso. Quando Deus vai intervir? Quando Ele não vai intervir? Agora, se Ele prometeu que Ele vai intervir, é uma outra história. Se Ele prometeu que Ele vai entrar no processo e Ele vai mudar o coração do homem, é uma outra conversa, né? Eu quanto pensamento, eu sigo a linha arminianista, né? Que é a linha de 90% das igrejas evangélicas e dos maiores ministérios que se tem aí, né? Que é o pensamento de que o homem tem livre-arbítrio, sim, porém, esse livre-arbítrio dele, ele em algum momento ele pode ser, vamos dizer assim, superado, pode ser deixado de lado, né? Ou pela vontade soberana de Deus, pela soberania do Senhor. Ele pode ser engolido pela vontade soberana de Deus, como Jonas teve o seu livre-arbítrio engolido pela baleia, que representava isso, a soberania de Deus. E esse é o pensamento que eu sigo. Então, nós fazemos escolhas. Sim, nós podemos escolher. O pastor Antônio Júnior, se não me engano, ele tem uma colocação bem pertinente sobre isso. Todo mundo tem dentro de si uma ovelha e um lobo. E aí você escolhe quem você quer alimentar. Se você quer alimentar mais a ovelhinha vai ficar forte e o lobo vai enfraquecer. Se você alimentar mais o lobo, a ovelha fica fraca e o lobo é quem vai dominar. Então assim é o homem. Absalão fez escolhas erradas, né? Voltando para o personagem. Absalão, ele no desejo, né? Na ambição, porque almejar é uma coisa boa. Almejar a gente pode colocar aqui como sendo uma expectativa, uma construção de um projeto, que você não vai matar ninguém, que você não vai pisar em ninguém, que você não vai, sabotar ninguém para alcançar aquilo. Ambicionar é perigoso. E tem um texto lá em 2 Reis, ou 1 Reis, não me recordo qual é o texto, que Absalão diz assim: quem dera se reinasse eu. Quer dizer, ele queria só saber de reinar. Era o que estava dentro dele. Às vezes a pessoa está fazendo algo que já está dentro dela há muito tempo, que ela já sempre quis fazer aquilo. Ela sempre quis ir naquela direção. E ela está indo. Ela só está colocando em prática aquilo que ela sempre quis. Não se espante com isso, né? A gente vai orar, vai interceder, mas como eu falei, a nossa intercessão ela tem que ir de encontro àquilo que é a vontade de Deus. Senão não vai adiantar, né? Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o vosso próprio deleite. Quando pedimos de encontro ou de acordo com a vontade do Senhor, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que estar de encontro. Se tem promessa, se tem Deus, garantia do Senhor, porque o ponto-chave é esse, meu irmão, minha irmã, guarda esse teu coração. Será que esse é o projeto de Deus? Será que é isso que Deus quer? O que Deus quer fazer? Será que Ele vai intervir? Esse é o projeto dele? Intervir? Que nem em todo caso Deus vai intervir. Como eu falei, se Deus fosse intervir em todos os casos, ninguém ia para o inferno, todo mundo seria salvo. Todos serão chamados? Não, muitos serão chamados. E ainda para piorar, e poucos serão escolhidos. Não são todos que serão chamados, serão muitos, mas poucos serão escolhidos. Aí alguém vai dizer assim: Deus não faz acepção de pessoas. E há uma confusão, né? Quanto a isso, Deus não faz. Olha, no que se refere à possibilidade da salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Ele possibilitou a todo homem, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, todo aquele que nele crê. Então, a possibilidade é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o contexto do texto. Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia, né? Então, o contexto é esse. Deus possibilitou a salvação para todo mundo. Agora, no que se refere à escolha, muitos serão chamados e poucos escolhidos, Deus faz acepção sim.
A Bíblia diz assim: amei a Jacó e odiei Esaú. Então Deus, ele faz, ele escolhe, ele tem o direito de escolher, por que não? Agora, no que se refere à possibilidade, tá lá, ó, na cruz, essa possibilidade de arrependimento, ela é evidenciada na cruz de Cristo. Tem dois ladrões ali, um se arrepende e o outro não. Aqueles dois ladrões, eles representam a humanidade. Os dois estavam no mesmo lugar, sobre as mesmas circunstâncias e tinham a mesma pessoa do lado. Estavam ali, tudo igual, né? Fizeram escolhas diferentes. Um se arrependeu, o outro não. Um quis a salvação. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus foi o único que a gente tem certeza na Bíblia que foi salvo, né? Jesus virou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A nota fiscal da salvação. É o único personagem bíblico que a gente tem certeza absoluta que foi salvo. Já o outro não, só queria sair da cruz, queria voltar para a vida dele. Não queria, não tinha arrependimento, não tinha nada, só queria sair do problema, da situação, da luta que estava passando. Só isso. Então está representado ali, ó. Um escolheu a vida, o outro escolheu a morte. Um se arrependeu, o outro não. É assim a humanidade. E aí não tem essa história de que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fosse salvar todo mundo, né? E não é assim. O Senhor, ele trabalha com regras, e as regras que ele estabelece, ele leva a sério. Ele não é que nem a gente, né? A gente cria regra e a gente burla a regra que nós mesmos criamos no outro dia ou no mesmo dia. Então, a oração é importante, a intercessão é importante quando ela vai de encontro a isso. As promessas de Deus, a vontade do Senhor. É o Espírito Santo quem realiza em nós o querer e o efetuar. Se ele está lançando uma sementinha no teu coração, né, se você entender o que é dele, porque às vezes nosso coração está muito cheio de sentimentos, está muito cheio, né, e aí está cheio de uma outra coisa que não é o Espírito Santo, naturalmente você não vai ouvir a voz dele. Então, se ele está operando em você o querer e o efetuar, continua, interceda. Agora, esse fator da soberania de Deus, não entra nisso não, tá bom? Não sei para quem eu estou trazendo essa mensagem nessa manhã de terça-feira, não sei, né, o que você está passando, por quem você tem orado, o que você tem entendido aí, mas o Senhor tocou no meu coração de falar um pouco sobre Absalão. E esse projeto de soberania, de arrependimento, de transformação é do Senhor. Olha, o Davi teve essa revolta de Absalão e mais tarde teve um outro filho que quis tomar o trono também. Aí Davi já era um velhinho, Davi já era mais ancião. E aí Adonias tenta roubar o trono de Davi. E Adonias, Absalão, ele morreu, né? Morreu de uma maneira horrível, né? O cabelo dele ficou preso na árvore, Joabe veio e transpassou ele. E ele ficou pendurado, morto lá. Já Adonias teve chance. Porque quando Salomão, né? Salomão já era um jovem, ia ser o rei, coroado rei. Salomão vira e fala assim: ó, prende Adonias. Né? Ele não mata Adonias, ele manda prender Adonias. Só que Adonias vai lá, faz todo uma trama para tentar de novo usurpar o trono de Salomão, no caso, né? Davi estava vivo, mas Salomão era quem tinha sido coroado junto à fonte de Gion como rei, né, de Israel. E aí Adonias não teve uma segunda chance. Teve uma primeira, mas não teve uma segunda. Então tá vendo como que essa questão de chance, de livre-arbítrio, de escolha, de soberania, de arrependimento ou não, é muito... Se todo mundo se arrependesse, meu irmão, não teria Faraó se afogando lá no Mar Vermelho. Se todo mundo se arrependesse, haveria aceitação para a oferta de Caim, não teve. Haveria amor de Deus para Esaú, e não teve, porque ele não se arrependeu, ainda que tenha procurado com lágrimas. A palavra diz isso. Não houve nele arrependimento, ainda que tenha procurado com lágrimas. Ele chorou, mas não se arrependeu. Tinha remorso, né? É o arrependimento sem transformação, é aquele sentimento de culpa. Então, para todo Caim, para todo Abel existe um Caim, para todo Jacó existe um Esaú, para todo Davi existe um Saul. Nem todo mundo se arrepende, infelizmente, mas muitos se arrependerão. A nossa esperança, a nossa confiança é sempre essa. Senhor, intervenha. Senhor, agora quer a notícia legal, a notícia boa, a notícia abençoada, né? É uma questão de Deus, é uma questão de Deus. A intervenção ou não pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Então vamos chorar ao Senhor, aos pés dele. Vamos fazer que nem aquela viúva que pedia de manhã e de noite ao juiz, né, iníquo, né, e não dava paz a ele, até que ele ouviu. Ele falou assim: você é tão chata, você está me perturbando tanto, me pedindo tanto, que eu vou te dar só pela tua insistência. É isso. Clama ao Senhor, como diz Isaías: não deis
descanso ao Senhor, clame a Ele, faça Ele ouvir a vossa voz, a vossa oração. É dessa maneira, né? Então, talvez assim haja essa intervenção tão aguardada por muitos, tá bom? E deixar essa breve mensagem com vocês nessa manhã de terça. A paz do Senhor Jesus.